Nós vamos falar de dois abusos em um mesmo caso. Uma médica, preste atenção, gente, que isso é muito grave. Uma médica sofreu uma tentativa de estupro enquanto trabalhava em uma UPA, lá no povoado Colônia 13, no município de Lagarto. Como se não bastasse o trauma da tentativa de estupro, segundo o Sindicato dos Médicos, a profissional foi desencorajada a formalizar a queixa na polícia. Prestou atenção? A médica sofreu uma tentativa de estupro quando estava na unidade de saúde trabalhando e ainda teria sido não, doutora, deixa pra lá. Teria sido desencorajada para procurar a polícia. São 12 horas e 30 minutos, nós vamos agora com a repórter Carla Mesquita ao vivo. Ela está com o presidente do Sindicato dos Médicos e nós vamos falar sobre esse assunto agora. Carla, é isso mesmo? A médica sofreu uma tentativa de estupro e depois a pergunta é quem foi que disse a ela para não procurar a polícia? Quem desencorajou a médica a procurar a polícia? Boa tarde para você, Carla. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Como você bem adiantou, é uma médica de 28 anos, ela sofreu essa tentativa de estupro na UBS Padre Almeida, no povoado Colônia 13, em Lagarto. O fato aconteceu no dia 9 de setembro, só veio à tona após a ocorrência ter sido registrada pelo Conselho Regional de Medicina. Então, no dia 9 de setembro aconteceu, veio à tona depois e tem esse caso gravíssimo, né? Uma sequência de abusos, além do estupro. Ela foi desencorajada a registrar a ocorrência. E no outro dia ela foi demitida, ou seja, aconteceu no dia 9 de setembro o fato e no dia 10 ela foi demitida. Então, ao meu lado aqui eu tenho o presidente do Sindicato dos Médicos de Sergipe, que vai falar sobre este assunto, né? Dr. Elton Monteiro, que vai falar sobre como aconteceu tudo isso, como vocês receberam essa informação dessa tentativa de estupro e, principalmente, né, de que forma ela foi desencorajada. Quem desencorajou a médica a prestar essa ocorrência? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fábio Henrique. A todos que estão assistindo o Balanço Geral. Na última sexta-feira, o Conselho Regional de Medicina recebe essa denúncia. Na mesma hora, o presidente do Conselho Regional de Medicina liga para mim e diz: Elton, a gente tem que atuar com bastante veemência nesse caso. O Conselho sai com a nota no sábado e o sindicato também já tinha pedido o telefone da médica para que a gente prestasse toda a assistência, mas ela só entrou em contato conosco e se reuniu conosco ontem, segunda-feira, no iniciozinho da tarde. E ela relatou o que aconteceu. É gravíssimo as sucessões eu vou dizer assim, de erros, que aconteceu com uma pessoa, e a gente tem que colocar isso para a sociedade, prestar muita atenção no que devemos fazer. Essa médica, um indivíduo entra no consultório dela, fecha a porta e começa a agressão com ela. Imobiliza a médica, enfim, começa a tentativa de estupro, ela começa a gritar e pedir socorro. Como os gritos eram altos, ele sai da sala, abre a porta, sai da sala, a passos largos. E ela, mesmo abalada, mesmo diante de todo o que tinha acontecido, ela pega e vai conversar com a gerente da unidade. E pasmem vocês que estão nos assistindo. A gerente do posto diz para ela: não faça o BO e não chame a polícia, porque eu sou cria da região. Mesmo assim, a médica, confrontando a orientação da gerente do posto, chama a polícia. Ele pergunta o que aconteceu com a gerente. Perguntou se conhecia. No primeiro momento, a gerente disse que era um paciente psiquiátrico, mas quem abordou, o policial que abordou, disse: mas onde é que ele mora? Ela disse: não conheço não. Voltou atrás na palavra. Mas isso foi uma questão, ao invés da vítima, uma vítima de violência sexual, ser acolhida pelo gestor, pelo contrário, ela é desencorajada a fazer a denúncia. No segundo momento, isso foi no dia 9, no dia 10,
ela recebe uma ligação dizendo que ela estava demitida de trabalhar naquela unidade. Então, para ela aquilo foi um baque muito grande, foi extremamente difícil para ela nos relatar. A gente até falou: doutora, fique à vontade, a senhora fala quando quiser. Ela: não, eu tenho que relatar tudo, que eu quero que o sindicato exponha isso para a sociedade, para que nenhuma mulher mais passe por isso. E ela disse: doutor, no dia 11, eu liguei para o prefeito 3 vezes e mandei uma mensagem da última vez, e ele disse o seguinte: procure o secretário. Ela foi pessoalmente à Secretaria Municipal de Saúde lá de Lagarto, e o secretário disse para ela: faça o BO. E isso nos causa espanto, e assim, a gente pede à sociedade que lembre-se que cada vez que uma pessoa dessa, ela lembra dessa situação, lembra que ela foi de uma certa forma desencorajada a fazer a denúncia, que ela lembra que ela foi demitida, que aqueles que deveriam apoiar não a acolheram, isso foi extremamente grave. Ela só tomou coragem de procurar o Conselho Regional de Medicina na sexta e depois falar conosco ontem. E vejam, ontem à noite mesmo ela estava falando comigo de novo e disse: doutor, até o momento não foi acolhida. E a gente pede à sociedade, a todos os que estão envolvidos, esse momento ela precisa de acolhimento, não precisa de querelas políticas, ela precisa apenas ser acolhida. Nesse momento a médica ela está tomando psicotrópicos, com acompanhamento psiquiátrico, está extremamente debilitada, sem poder, com medo, gente, de sair de casa. Então, é uma vítima de uma violência sexual que precisa de toda assistência nesse momento, não precisa se envolver em querelas políticas. Com relação a essa demissão, ela foi demitida um dia depois, a prefeitura justifica o quê? Redução de custo, coincidência? Até o momento, o que nós estamos vendo é o que sai na imprensa. Num primeiro momento, eu vi uma nota da prefeitura de Lagarto dizendo que ela foi readmitida. Até o momento ela está fora da escala. Ninguém entrou em contato com ela também. Disseram que estava num processo de demissão. Ora, que falta de sensibilidade, empatia, que falta esse de assegurar a pessoa que foi vítima de violência. O mínimo que se deve fazer é prestar assistência. Pelo contrário, você estava trabalhando num setor e no outro dia, após ser vítima de violência sexual, você é demitida. Então, umas sucessões de questões que a gente precisa, sim, apurar o que aconteceu. Se os gestores erraram até o momento, a gente pede para eles que voltem atrás. Imagine que essa colega não está com medo de sair de casa. Quando ela contou para as pessoas que estavam presentes do sindicato, nossa assessoria jurídica, ela não conseguia descrever, quanto mais, gente, entrar numa unidade de novo para trabalhar nesse momento. Então, a gente pede o acolhimento dos envolvidos, da Prefeitura de Lagarto. O Sindicato dos Médicos imediatamente já solicitou que as câmeras da Unidade Básica de Saúde elas sejam resguardadas, essas filmagens. E o sindicato também vai tomar todas as providências legais e, claro, a médica está acolhida pelo sindicato nesse momento, pelo Conselho Regional de Medicina também, que o Dr. Gilvan se colocou à disposição para estar ajudando nossa colega nesse momento tão difícil. Por falar em câmeras, isso também levanta um alerta com relação à segurança do local, né? Extremamente, para a gente assim, inclusive os sindicatos médicos, ele tem lutado para que os locais que nós trabalhamos, que eles tenham, num primeiro momento, segurança no que diz respeito à integridade física dos profissionais. Tem unidades que sequer tem alguém para controlar quem entra, quem sai da unidade. Quanto mais alguém poder entrar, assaltar essas pessoas, enfim, e fazer o que fez com a nossa colega. Mas também tem uma outra questão que deve ser discutida. Muitas pessoas que procuram o SUS na expectativa de serem atendidas, de terem seus medicamentos, de marcar seus exames, muitas vezes não conseguem. E elas acabam responsabilizando quem está na ponta. Um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, a recepção. E as pessoas têm que ter consciência de que nós não somos gestores, nós estamos ali para ajudá-los. Obrigada pelas informações. Eu tenho aqui ao meu lado também o advogado da médica, o doutor Tiago Oliveira, que vai falar sobre as medidas legais que já foram tomadas até agora. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Carla. Nós ouvimos a
profissional médica ontem, elaboramos já um ofício. Esse ofício foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Lagarto hoje pela manhã, solicitando em primeiro momento as imagens do dia do ocorrido, porque nós precisamos identificar a autoria. Quem é esse cidadão que praticou esse ato de violência sexual contra a médica? Esse foi o nosso primeiro momento. Nós também iremos acompanhar a profissional médica na oitiva dela na delegacia e, a partir desse momento, acompanhar todo o inquérito para dar a segurança e ajudar a autoridade policial a solucionar esse caso o mais rápido possível. É um caso que envolve muitas camadas, né? O senhor falou até agora sobre o caso da violência que ela sofreu, da tentativa de estupro. Ela foi também desencorajada a fazer a ocorrência. Isso também juridicamente, deve ter alguma solução. Exatamente. Nós tivemos uma conversa ontem difícil com a médica, o doutor Elton já relatou aqui o estado que ela se encontra, e dissemos para ela que nós vamos dar um passo de cada vez, porque o primeiro momento é a saúde psíquica dela, né, que ela está muito abalada. E a partir do momento que a gente vai dialogando, ela autorizou a expedição do ofício, disse que nós vamos acompanhá-la na sexta. Essa situação do desencorajamento é gravíssimo, né? A gente sabe que a administração pública tem o dever de se responsabilizar, proteger, acolher aqueles que estão prestando seu serviço, o servidor público que está naquele local, e você colocar para que uma mulher que relata uma agressão sexual, que não procura autoridade policial, isso é gravíssimo. Isso vai ser levado à autoridade do município para ver o que é que o município vai poder fazer com relação a essa situação. Além dessa situação do desencorajamento, nós tivemos um fato que não tem outra palavra, é absurdo, né? Você, depois de acontecer uma situação dessa, no dia seguinte recebe uma ligação informando que a pessoa está desligada dos quadros e que não precisa mais desenvolver sua atividade. Então, é um encadeamento que a gente ainda não conseguiu compreender o porquê disso, né? O porquê de você relatar que foi vítima, o porquê de você dizer que não procure autoridade policial, o que foi feito no dia, policiais foram lá no dia, e no dia seguinte você ser desligado. É preciso que a gente primeiro, para desenrolar esse fio, identifique a autoria de quem praticou esse ato de violência. O apresentador quer fazer uma pergunta, Fábio, fica à vontade. Ô Carla, eu tô lendo aqui, uma nota que foi encaminhada pela Prefeitura, e um trecho da nota diz o seguinte: o prefeito Sérgio Reis entrou em contato diretamente com a secretária Daniele Garcia, que se comprometeu a apoiar a vítima e a cobrar rigor, celeridade nas investigações junto aos órgãos competentes. A minha pergunta é o seguinte: doutor Elton falou que esteve com a médica ontem, está aí o advogado. Até agora, o Sérgio Reis, secretária Daniele Garcia, alguém entrou em contato com ela para prestar a solidariedade ou está só escrito na nota? Ótimo, Fábio. Tem uma nota que foi emitida pela Prefeitura, o prefeito falando que entrou em contato com a secretária e que entrou em contato também com a vítima. Isso é verdade? Eles realmente entraram em contato ou está apenas na nota? Essa é a pergunta. Bem, ontem à noite, inclusive, eu tinha entrado em contato com a médica, perguntei porque eu li a nota também e até o momento a colega relatou que não recebeu ligação, mensagem, algum telefonema, nada em relação à Prefeitura de Lagarto. Então a gente espera que antes tarde, como a gente costuma dizer, do que nunca, a Prefeitura realmente acolha essa médica. Veja, uma pessoa que foi vítima de violência sexual e deixa de ter um emprego, deixa de trabalhar, porque, como o doutor Tiago colocou, por que será que houve essa demissão? Será que porque ela chamou os policiais para irem lá? A gente precisa realmente saber o que houve. Então a gente vai colocar essas questões. Acho que é uma questão de sensibilidade. Eu creio que os governantes, os gestores de lá vão voltar atrás nessa questão. Acho que a médica tem sim que retornar ao quadro de trabalho, mas de antemão já dissemos que ela, neste momento, ela não tem capacidade nenhuma de retornar ao trabalho, porque o trauma está bem vivo na memória dessa médica. Inclusive, ela pediu: Elton, nesse momento a gente não pode, eu não quero de jeito nenhum estar me expondo e não quero ver notícias sobre isso, e qualquer coisa que você precisar, você fala comigo.
e fizemos o contrário. Colocamos toda a assistência do sindicato, a assessoria jurídica, todo o aparato do sindicato para que essa médica fosse resguardada nesse momento. Muito obrigada pelas informações. É isso, Fábio, essas são as informações sobre esse caso gravíssimo. Seguimos acompanhando essa situação e agora de volta com você no estúdio. Ok, Carla, obrigado. Bom, são 12 horas e 45 minutos, 12h45. A nota é extensa. A Prefeitura de Lagarto, diante das denúncias de tentativa de violência contra uma profissional de saúde no município, informa que solicitou acompanhamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Aí tem aquela parte que eu já falei aqui da secretária Daniele Garcia, que está pedindo à Secretaria da Segurança Pública celeridade, que a gestão reitera solidariedade. Agora vamos para os fatos rapidamente para eu poder conversar com a deputada federal Catarina Feitosa.